paz do Senhor a todos. Boa noite. Olha eu aqui novamente, tudo bem? Eu estou aqui no meu devocional, estou terminando ele agora, né? E Deus acendeu uma palavra em meu coração, que eu quis compartilhar, né, com vocês. Para esse tempo, nós estamos passando por um momento muito difícil, mas nós precisamos entender que tudo é Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Não existe tempo difícil que não seja com a permissão do Senhor. E o que nós precisamos aprender? É louvar Ele neste tempo difícil. Entender desta maneira que é um tempo que o Senhor nos presenteia, porque é o presente, né? Nós temos o passado, o futuro, mas nós também temos o presente. E o presente, como o nome já diz, presente, né? Nesse tempo difícil, porque é no tempo difícil que nós nos aproximamos ainda mais do Senhor. É no tempo difícil que o Senhor nos sustenta, nos mantém. E quando nós estamos lá na frente, aí que nós vamos cair em si, ver, olha, mas não é que Deus estava comigo? Se Ele não estivesse comigo naquele tempo difícil, eu não teria conseguido, né? Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, que está em Salmos, capítulo número 34, que diz assim, vamos ler até o verso 8. Bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor, que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Contemplai-o e serei iluminados de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os liberta. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Amados, eu gostaria que nós entendêssemos o contexto no qual esse texto está inserido. Aqui Davi ele está adorando a Deus, está bendizendo o nome do Senhor. E ele nos dá um conselho, bendirei o Senhor em toda circunstância. Em toda circunstância o Senhor tem que ser bendito em nossos lábios, que nós bendiremos Ele. Nesse contexto aqui, nós temos que entender quem era Davi. Davi, ainda aqui, não era rei, né? Davi, ele trabalhava no reino de Saul, para Saul. Davi, ainda quando muito jovem, ele teve uma grande oportunidade, ele foi ungido a rei, mas ainda não era rei. Mas ele teve uma grande oportunidade que Deus deu para ele, para que ele entrasse, mesmo que servindo o reino de Saul, mas para que ele entrasse no reino de Saul. Deus deu uma grande oportunidade. E qual foi a grande oportunidade que Deus deu para Davi? Né? Deus deu a oportunidade dele lutar com Golias, sendo Davi ainda muito jovem, né? Com a experiência que ele tinha, que ele adquiriu no pasto, apacentando as ovelhas, cuidando e protegendo as ovelhas do seu pai, né? Agora ele estava diante de uma grande oportunidade. Foi quando o guerreiro Golias, né? Ele afrontava e pedia um homem para lutar com ele. Lá foi o jovem Davi com
uma funda, 5 pedras, e o Senhor deu vitória. Davi, ele entra para o reino de Saul, trazendo em suas mãos a espada e a cabeça de Golias. Deus deu uma grande oportunidade para ele. Davi cresceu muito como guerreiro. Davi, ele saía para as guerras e vencia todas. Todas. A fama de Davi foi crescendo tanto que chegou um ponto que as mulheres da cidade começaram a cantar: Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E isso acendeu no coração do rei atual da época, Saul, né, uma ira. Falou: mas o que falta agora dar para ele até o meu trono? E Saul passou a perseguir a Davi. De uma maneira tal que quando nós chegamos aqui nesse contexto, nesta passagem que Davi está salmodiando, ele está se referindo lá em 1 Samuel, capítulo 21, quando conta no verso 10, conta que Davi, ele agora fugindo de Saul, ele vai buscar refúgio no reino de Aquis, né? No reino daquele que lá atrás, esse rei foi humilhado quando o jovem Davi matou o maior guerreiro da sua tropa e venceu a guerra. Agora Davi entra se refugiando, humilhado, eu imagino, se fingindo de louco, rabiscando na porta da cidade coisas sem sentidos, espumando pela boca. Olha que ponto chegou aquele que era ungido a rei. A que ponto chegou aquele que saía para suas batalhas, saía para suas guerras, ele era, né, o principal ali do reino de Saul, agora sendo perseguido. A que ponto chegou? Né? E que às vezes nós passamos por situações na vida da gente que nós pensamos: mas meu Deus, eu preciso passar por isso. Eu fiz tantas coisas, né? Eu contribuí com tantas coisas e agora olha que situação que eu estou, eu preciso passar por isso. Tem situações que chega a ser humilhante, mas o Senhor quer te promover, o Senhor quer nos promover. E ali ele se fingiu de louco e o próprio rei Aquis falou: mas esse que traz a espada de Golias não é o rei de Israel? Ele não era rei ainda. Quem era rei era Saul. Mas Aquis já percebia. Saiba, eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. O reino das trevas, ele percebe onde o Senhor quer te colocar. Ele sabe onde o Senhor quer te colocar. O inimigo de Davi já percebia aonde o Senhor queria colocar ele. Nessa palavra aqui, o que eu trago para nossas vidas, e o que eu creio que o Senhor quer nos ensinar, é que nós louvemos a Ele. O Senhor nos mostra que no deserto, no tempo da privação, o Senhor sempre está conosco. A Bíblia Sagrada, ela está recheada de exemplos do agir de Deus no deserto. No deserto, Deus deixou os seus mandamentos e as suas leis no período que o povo estava no deserto. No deserto, Agar chorando com o seu filho Ismael, chorando quando acabou a água, acabou todo o recurso de Agar. Quando ela viu, ela falou: esse menino agora ele vai morrer. Deixou o menino ali, se distanciou a 2 tiros de arco, se eu não me engano, é isso que diz a palavra, para não ver o seu filho morrer. Mas aí um pouco o Senhor brada do céu: Agar, não chore, porque Deus ouviu o clamor do menino. Muitas das vezes o Senhor nos manda para o deserto porque o Senhor quer ouvir o nosso clamor. Se nós formos olhar o contexto, se a gente for olhar a história, a Bíblia fala ali a respeito como se Ismael fosse um menino. Mas se nós for fazer as contas, Ismael não era mais um menino. Ele já tinha idade, ele não tinha maturidade. Ele ainda não tinha maturidade, mas ele tinha idade. E ele precisou aprender. E o Senhor, Agar estava diante da fonte, mas ela não via a fonte. O Senhor permitiu que Agar não visse a fonte de água. Para quê? Para que o menino clamasse a ele. O jovem, o rapaz, o mancebo,
clamasse a Ele, porque o Senhor precisava ouvir o clamor do menino, entre aspas, né? Então, é no deserto que nós aprendemos. Nós temos que clamar a Deus, adorar a Deus. Quando nós começamos, quando nós glorificamos o Senhor, nós não glorificamos o nosso inimigo. Só que muitas vezes nós temos que parar para observar aonde nós estamos focando. É na crise? É na falência? É na falência da família? É o marido que está nessa situação? É o filho que está nessa situação? É a empresa que está nessa situação? E nós focamos no problema e aí nós começamos a murmurar em cima do problema e deixamos de glorificar o nome do Senhor. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom quando tudo está bem, mas quando tudo não está bem, Deus ele também é bom. E nós precisamos ter essa maturidade para que o Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Amém, amados? Eu paro por aqui, eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. E talvez você fale assim, irmã, eu gostaria de passar uma mensagem assim, mas eu não consigo, eu não sei falar. Seja um participante deste trabalho. Como? Ativando o sininho, inscrevendo-se no canal, compartilhando com as suas amigas do Facebook. Para quê? Para que a palavra do Senhor atinja e faça o que ela tem que fazer. Atinja o coração que ela tem que atingir. Amém, amadas? Um bom dia a todos.